Hoje vamos conversar aqui com Gilberto de Oliveira Cândido, Ganga, um grande craque, grande artilheiro do Sparta. Não é, Ganga? Vamos lá? Vamos lá, Edson, vamos reviver alguns momentos dessa história com o Sparta, né? O Ganga, que também já foi comentarista da nossa SGTV, e quem sabe ele volta, né? Porque o craque é o seguinte, para de jogar, ele vai comentar, né, Ganga? Seria um prazer, viu, Edson? Eu já tive a oportunidade de ser comentarista, né? Vamos estudar essa volta. Bem, vamos então a essa conversa logo após o nosso apoio cultural. Epa, vamos assistir televisão? Vem! Mamãe, essa é minha melhor amiga, Ana Vitória. Prazer, Ana Vitória. Continuando nossa programação de retratos e relatos, hoje nós temos o prazer de falar com uma pessoa que já foi prefeito de São Gotardo no período 1997 a 2000, vereador já de vários mandatos, é atual vereador, Gilberto de Oliveira Cândido, mas nós vamos tomar a liberdade de falar simplesmente Ganga, e até vou perguntar para ele por que Ganga. Edson, primeiro eu queria agradecer a oportunidade que vocês estão me dando de falar de um assunto que eu adoro, que é o Sparta, futebol. E esse apelido de Ganga foi meu avô, o Nê Nazaré, já falecido, que colocou em mim. Na época tinha um algodão que era vermelho, e meu cabelo era ruivo, bem vermelho. Então ele falava que meu cabelo era igual ao algodão, o Ganga, e ficou. E aí ficou até hoje, e eu tenho muito orgulho de ter esse apelido. Então tá aí, o assunto nosso é futebol e não poderia ser outro, porque o Ganga, até já me falaram assim, craque da década de 50 e 60 era o Zé do Baiano. E o craque mais recente nosso, que jogou até os 44 anos, é o Ganga. Vamos falar sobre futebol, é o que você gosta, né, Ganga? É o que eu gosto, Edson, e realmente eu já ouvi falar do Zé do Baiano e tive a honra, né, e o prazer de jogar com ele algumas vezes no Clube Campestre, no Real Matismo, né, que era o time dos veteranos do Sparta à época, mas eu percebi, nas poucas vezes que eu tive a oportunidade de jogar com ele, que se tratava de um jogador diferente. E eu considero assim, ele acima de mim, porque o pouco que eu vi ele jogar realmente foi o grande craque de São Gotardo, chama-se Zé Baiano. Pois é, mas tanto quanto o Zé do Baiano, foi o grande artilheiro, você também foi um grande artilheiro, né? Eu já vi ali vários troféus, nós vamos mostrar. Você era o cara. Realmente, por jogar ali na frente, né? E na época eu era muito rápido, né? Muito esperto, chutava bem. Fui por várias vezes artilheiro. Não era assim meu forte fazer gol, não. Eu jogar na ponta esquerda, fazer cruzamento.
mas fazia muitos gols e fazia muita assistência, né? E tanto que jogadores que jogaram com a gente por várias vezes foram artilheiros do campeonato aqui regional que a gente participava. Bem, vamos falar do início da sua carreira como jogador de futebol. Você começou muito cedo, aos 15 anos, pelo que você me falou, não foi? Como é que foi isso? Realmente, Edson, nós tínhamos lá no bairro onde eu morava, no bairro Nossa Senhora de Fátima, carinhosamente chamado por Cargueiro, né? A gente tinha um campo de futebol de terra, que era o Torrão, e a gente tinha os times de menino que a gente fazia lá, e sempre a gente jogava lá. E o Teotônio, que hoje é oficial de justiça, às vezes ele ia lá ver a gente jogar, e um dia convidou eu e um amigo meu, o Serginho, para jogar, treinar no Esparta. A gente tinha muita vergonha, porque morava num bairro mais afastado, mas a gente veio treinar no Esparta, o Teotônio nos apresentou, na época o técnico era o Botões, e nos deu a oportunidade de jogar futebol ali no Esparta. Então, a partir daí, criou-se esse vínculo, né, meu com o Esparta, que durou até, como você mesmo disse, aos 44 anos. Foi o último título que o Esparta conquistou e que, orgulhosamente, eu estava presente. Foi assim que começou a minha história no Esparta. Quer dizer, eu vou situando aqui, 1977, né? Isso. E o primeiro jogo seu como titular já do Esparta, você se lembra, não? Me lembro, sim. Foi em Guimarães, em 1979. O Esparta tinha um time, acho que foi o melhor time que eu já vi jogar no Esparta. Disputava um torneio Tubal Vilela, da TV de Uberlândia. E esse jogo Botões me levou para jogar, porque alguns jogadores não puderam ir. E foi o meu primeiro teste, foi a primeira vez que eu vesti a camisa de titular do Esparta. E a partir daí, eu nunca mais deixei de ser titular do Esparta. Joguei sempre, e uma curiosidade, joguei sempre, não me machucava e nunca fui expulso de um jogo, jogando pelo Esparta. Boa, nunca foi expulso? Isso Você ganhou troféu por causa disso, não? Ganhei troféu por disciplina, né? Fair play? Fair play, né? E apesar de eu jogar atacante e receber muitas faltas, né? Mas eu convivi com isso aí e nunca fui expulso, nunca tive qualquer problema de discussão com o juiz ou qualquer jogador. E tanto que eu jogo até hoje nas cidades onde eu jogava, eu sou muito bem recebido pela amizade que eu fiz nesse Alto Paranaíba todo aí. Nós estamos dando um salto, né, para o futebol seu atual, que você ainda joga no Real Matismo. É Real Matismo? Você conhecia um time chamado Real Matismo? Conheci. Foi na época que a gente era menino ainda, né, quando construíram o Clube Campestre ali, o Zé Pessoa. E eles tinham o time do Real Matismo, o Zé Baiano jogava, o Fernando Joanico, o Botões, o Ladinho. E eles convidavam a gente dos bairros para ir jogar com eles lá. Então eu cheguei a jogar com o Real Matismo e apesar deles já estarem assim, com a idade um pouco avançada, a gente via que tratava-se, né, dos grandes craques que o Esparta tinha mesmo durante a sua história. Então você jogou com o Zé Baiano? Joguei. Contra ele? Contra ele, né, que ele jogava no Real Matismo, e realmente o Zé do Baiano era um jogador diferente. O pouco que eu pude presenciar ele, vendo ele jogar, a gente via que tratava-se de um grande jogador. Mas então vamos voltar aqui aos anos 80, no caso, que você aí já era um titular absoluto do Esparta, né? Qual foi o primeiro torneio assim que vocês ganharam? Que você ganhou como jogador do Esparta? Edson, quando aos 16 anos eu saí de São Gotardo, eu fui morar em Igarapava, São Paulo, e estudar lá num colégio interno, fazendo curso de técnico agrícola. E lá também eu fiquei 1 ano no Exército. Aí eu voltei para São Gotardo em 1981. E em 1982, 83, por aí, tinha um time em São Gotardo que se chamava Juventude, que até o atual prefeito Seixas Sequita, que era um dos comandantes. Até tem uma camisa ali, foi a primeira camisa, né? Vamos mostrar essa camisa aqui. Essa é essa camisa do Juventude, que é a camisa 11, né? Que era ponta esquerda, né? Ponta esquerda, né? E foi o primeiro time que eu joguei aqui, depois do Esparta, dessa época de 79. Aí nós tínhamos esse time, realmente foi uma grande equipe que teve em São Gotardo, e a gente fomos campeões, né, de um torneio organizado pela Liga Patense. Foi a primeira vez que nós... De certa forma, ficava no lugar do Esparta, não? Aí depois houve essa transição, porque o Esparta havia encerrado suas atividades e o Juventude ocupou esse espaço. Mas logo em 1984, 5 já voltou a ser Esparta,
e aí a gente fez grandes equipes, né? Inclusive, a gente vai falar agora, né, dessa equipe aqui que a gente foi campeão em 1988. Você vê aí que foi um dos maiores públicos, né, que o Sparta já recebeu. Tem gente para todo lado aqui. Você vê que está lotado no estádio, né? Está lotado. Foi uma final entre Sparta e Ouro Verde Arapuá, e que nós fomos campeões regionais. Né? E aqui eu estou vendo aqui, ó, a figura do o Ganga, né? Ganga, né? Aqui tem, eu posso falar para você, ó, tem o Davi, o Celso, o Zé Rodrigues, o Dila, o Tim, que está aqui, né, entre nós ainda, o Ganga, o Otávio, o Rildo, o Carneirinho, o Chiquinho Detetive, o atual prefeito Seiji. Aqui está o Totonho. Você vê, esse menino aqui é o Marco, né, que é filho dele, que hoje é um dos maiores jogadores que o Sparta tem ainda em atividade. Olha. Aqui está o Ronaldo, o Marcelo Araxá, que jogou no Araxá, jogou no Paraná, que foi jogador profissional, que saiu daqui. O Gavião, que hoje é detetive. O Pedrinho Bocaiúva, que jogou também na URT, em vários times. O Teotônio. O Elinho do IBGE, que jogou no América, jogou na URT. E o Davi, né, que era um dos auxiliares técnicos aí da comissão técnica. Quer dizer que esse foi um período glorioso, campeão em 88. Você se lembra quais eram os adversários nessa época? Contra quem que vocês jogaram? Me lembro, os adversários mais fortes que a gente enfrentava aqui era o time do Paranaíba do Carmo, o time de Arapuá, que a gente fez a final, tinha Lagamar, tinha Presidente Olegário, tinha os times de Patos de Minas. Realmente era um campeonato de nível muito elevado, que a gente não vê hoje nos dias atuais, o nível que a gente disputava com esses campeonatos naquela época. Vocês disputaram contra o RT e o outro lá de Patos, como é que chama? O RT não disputava, o RT já era o Mamoré que participava do campeonato regional com a gente. Quer dizer que a final foi quanto? Contra o Lagamar, você falou? Foi contra o Ouro Verde Arapuá. Nós jogamos a primeira partida lá, ganhamos de 1-0, e teve o jogo da final aqui que a gente também repetiu o placar e fomos campeões. Então vocês foram campeão em 88, não é isso? 88. E fomos também em 90. 90 a gente foi campeão pelo Sparta também. Mais ou menos contra os mesmos times. E a gente ganhou do Santa Cruz de Lagoa Formosa. Conta para nós sobre uma partida memorável que vocês jogaram contra um time de fora, assim, de expressão nacional, ou pelo menos estadual. Olha, nós jogamos aqui com várias equipes profissionais e por incrível que pareça, a gente sempre ganhou. Você vê, nós ganhamos do Júnior do Atlético aqui 2 vezes. O Atlético tinha uma excelente equipe, mas eu acho que o jogo mais importante foi contra o América Mineiro. O América tinha uma grande equipe, treinada pelo Jair Bala, tinha jogadores como o Palinha, que depois jogou pelo Cruzeiro, pelo São Paulo, Seleção Brasileira, que jogou aqui. E nós vencemos por 1-0. Contra o América? Contra o América Mineiro aqui. Também foi um dia que o Sparta lotou de gente para ver esse jogo. E acho que foi uma das maiores partidas que o Sparta jogou contra time profissional, foi contra o América. A gente sabe que um time de futebol não obtém sucesso sem um bom técnico. Quem que era o técnico nessa época? Quando eu comecei a jogar, era o Botões, né, que para mim é um dos maiores, né, que eu já tive a oportunidade de jogar, não pela sua maneira de treinar, mas pelo seu caráter, a maneira que ele tratava a gente. E teve também o Seiji Sekita, que foi o treinador na época que a gente foi campeão, juntamente com o Davi. E para mim esses 3 foram os maiores que eu tive a oportunidade de jogar. Bem, você continuou jogando até os 44 anos, pelo que você falou. Mas se bem que ainda joga até hoje, né? Joga até hoje. Mas teve um fato, Edson, que até a gente comentava aqui, que eu gostaria de relatar, foi aquela camisa que está ali, né, do Tirense ali, não é por acaso, que é uma história assim, muito engraçada que eu gosto de contar, é que foi em 2000. Eu havia acabado de deixar a prefeitura, de perder a eleição aqui, e não jogava futebol mais. E o Sparta fez uma equipe para disputar um campeonato aqui da região, regional. E não me convidaram para jogar, e eu jogando, e eu achei aquilo estranho. Aí, o Sparta treinando, e eu sempre fazendo parte. Aí eles me contaram, falaram... Está parecendo o Ronaldinho no banco, né? Aí um dos diretores me falou, o problema lá é político. Você perdeu a eleição,
E o pessoal que entrou lá falou que para patrocinar a equipe, se você tiver, não vai ter como patrocinar. Porque você é político, seus adversários não quer ver você lá. Eu falei, tudo bem, o Sparta está acima disso, né? Vamos largar isso para lá. Aí o pessoal de Tiros, que me conhecia, que eu já tinha jogado lá, tinha sido até campeão uma vez com eles, esteve aqui em São Gotardo e me convidou. Ô, Gang, você não quer jogar lá em Tiros, não? Eu falei, não, eu estou parando de jogar futebol. Não, vamos jogar lá. Eu falei, eu vou, mas eu sei que vocês estão pagando jogador, eu vou com uma condição. Eu não quero ganhar nada, mas eu vou o dia que eu quiser, o dia que eu puder. Eu não vou fazer compromisso de ir todo dia, todos os jogos, porque às vezes eu não vou poder ir. Se servir assim, eu falei, não, o dia que você puder ir, você vai. Aí fui a alguns jogos e por coincidência, por força do destino, deu Sparta e Tirense. Lá em Tiros, um jogo lá. Aí o pessoal, você vai jogar? Eu falei, vou, tenho que jogar, estou jogando para o time de lá. E foi assim, o time do Sparta era realmente um grande time, jogadores de toda a região que vinham para cá jogar, e na época recebiam dinheiro para jogar. E o time de Tiros, um time assim, mais da cidade, contando só comigo e acho que os 2 jogadores de fora. Aí o jogo lá, cheio de gente, o pessoal daqui foi todo para lá assistir esse jogo, né? E eu já fiquei meio cismado com aquele negócio. Falei, esse negócio não vai ficar bom, né? Mas aqui, uma pergunta. Por dentro você falou assim, é agora. A gente fica assim um pouco sentido, né? Eu tinha jogado tanto pelo Sparta, né? E falei, olha mesmo, não quiser eu lá, ué. Então eu vou ter que mostrar agora que eu mostrar serviço, que eu mostrar que eu tenho algum valor, né? Aí por males dos pecados, o jogo começou e logo uma jogada ali eu faço o gol, 1-0. E começou uma briga na torcida. Você lembra como é que foi essa jogada? Conta os detalhes dela aí. Cara. Lembro, rapaz. Eu tinha um lateral direito que o Sparta contratou, ele era até bonzinho, sabe? Mas quando ele me viu, eu não sei o que aconteceu, parece que ele tremeu, sabe? E eu fui para cima dele, falei, hoje eu vou ver o que é esse menino, por que ele está no Sparta, né? E ele ficou assim, nervoso, né? E eu parti para cima dele e ganhei a bola e fiz o gol mesmo, 1-0. Aí no segundo tempo, já aquele clima de tensão lá de fora, a torcida falou, esse Gang, esse traidor, né? De jogar para o time de Tiros. A torcida de São Gotardo chamando de traidor. Traidor, né? E tal. Aí eu falei, pronto. Aí outra jogada lá, eu fui na linha de fundo e cruzei. Um jogador do Sparta faz o gol contra lá, 2-0 para o Tirense. Aí eu falei, o jogo lá agora está ganho, né? O Sparta pode perder, o Tiros pode perder lá até de 1-0 que vai, acho que ia para a final. Aí, no finalzinho do jogo lá, já estava acabando, o Sparta fez um gol, 2-1. Aí eu falei, o Tirense agora precisa do empate lá, né? Aí acabou o jogo, com a confusão toda, a gente custou sair de dentro do campo, pessoal nervoso comigo lá, né? Falaram, você tinha que estar jogando pelo Sparta. Acho que eles não sabiam da história, né? Eles não sabiam dos bastidores, né? Por que eu estava jogando pelo Tirense, né? Aí o jogo aqui em São Gotardo, o pessoal de Tiros veio aqui durante a semana. Fogão, que você vai jogar? Você tem que jogar lá. Eu falei, gente, eu vou falar um negócio para vocês. Lá em Tiros eu joguei, porque era lá, mas eu não dou conta. Aqui dentro eu não dou conta. Eu não vou conseguir jogar aqui contra o Sparta. Ele falou, não, vocês vão me desculpar. Eu falei, no início eu já havia falado que eu não ia jogar. Eu não dou conta de jogar aqui com a torcida do Sparta e eu lá jogando contra. Então lá eu não vou, não. Aí não joguei aqui, o Sparta ganhou aqui e tirou o Tirense. Mas ficou essa história aí de eu ter jogado pela primeira vez contra o Sparta e ter feito gol contra o Sparta. Contra o Sparta. Pelo menos uma vez você... Mas tem um motivo especial, né, Ganga? Ficar no banco assim, mas pera lá, né? Ficou marcado. Ficou marcado. Ô, Ganga, agora conta aí para nós uma derrota que foi horrorosa para você. Olha, a derrota que eu mais senti foi uma vez aqui, os jogadores que jogaram, que devem até se lembrar, a gente tinha um grande time, uma seleção aqui da região mesmo, e a gente foi jogar aqui contra o Nacional de Lagamar. E a gente precisava ganhar o jogo. E a gente estava ganhando o jogo até os 47 do segundo tempo. Teve um cruzamento lá, o jogador do Nacional vai e faz o gol e elimina o Sparta da competição. E foi engraçado que a hora que o juiz apitou, o Carneirinho jogava e foi para cima do juiz e virou uma tremenda de uma confusão, de uma briga, a polícia entrou em campo. Por que não terminou antes, né? E a gente pensa, gente, mas 10 segundos que a gente segura ali, tinha passado para a final, né, e realmente os torcedores ficaram muito decepcionados, né, e a gente também, jogador. Para mim foi uma derrota que ficou marcada. Certo. Ganga, agora deixa eu fazer uma pergunta, uma curiosidade.
Você, pela sua história, é um exemplo de atleta dedicado, porque sair e jogar até os 44 anos, você ainda continua jogando, você deve ter um segredo para isso. Você pode contar para o nosso espectador? Principalmente para o jovem, falou só, meu amigo, você está querendo jogar, é assim, ó, eu vou te contar um segredo da minha vida. Eu fui muito feliz, sabe? Por isso que eu falo que eu gosto de falar sobre Esparta, sobre esporte. Eu, desde menino, né, eu comecei a jogar futebol e me preparar para isso, porque eu acho que, assim, é muito triste, é muito vergonhoso você entrar no estádio, mesmo que seja no esporte amador, e o pessoal está ali te assistindo e você não está preparado para fazer aquilo. Então, os jovens, né, que qualquer esporte tem que se preparar e tem que preparar principalmente a mente, né, que ele está ali para fazer aquilo e tem alguém que está torcendo por ele. Então, desde criança eu tive isso e fui muito feliz em conviver com as pessoas que eu convivi, né, que me ensinaram muito. Citei o Butões, citei outros aí que fizeram parte da minha vida e que sempre me mostraram esse caminho, né? Para você ter uma ideia, quando eu tinha 18, 19 anos, o Donizete da Peruca, que é meu vizinho aqui, me levou para fazer testes no América, no Atlético, no Cruzeiro, e eu passei em todos os testes, mas o que eu mais fiquei foi no Atlético, que me deu mais oportunidade, e lá também eu vi que essa preparação, né, tanto física quanto psicológica, para você estar ali fazendo o que você gosta, mas você tem que se preparar para aquilo. Não adianta alguém te falar, você tem que ser, se você não condicionar a sua mente, que você mesmo tem que se preparar e tem que cuidar do seu corpo e da sua mente para exercer aquele esporte, você não consegue. Então hoje eu vejo com muita tristeza jovens, né, principalmente de nossa cidade aqui, um estádio lindo como o Esparta, quadras para todo lado, e a gente não vê as crianças ali, porque já não tem mais aquela vontade, aquele incentivo, e hoje o caminho às vezes é mais largo por outro lado, né, e as crianças acabam deixando o esporte. E eu acho que o esporte, se a gente investisse nele, seria a solução da maioria dos problemas sociais que a gente vê hoje. Olha, você tocou num ponto importante, né, que tem a ver com educação, né, Ganga? A educação, você falou muito na palavra mente, eu pensava que você ia falar mais do corpo, né? Mas uma coisa tem a ver uma coisa com a outra, né? Como é que é esse trabalho com a mente? Eu sempre li muito, gostei muito de ler, eu sempre vi aquela frase, mente sadia, corpo sadio, né? Então, se você se preparar para aquilo e condicionar a sua mente, que você tem que estar bem, aí o seu corpo vai obedecer aquilo que você está pensando em fazer, né? Então, primeiro você pensa, né? Você condiciona a sua mente. Ó, eu vou jogar futebol, então eu tenho que estar bem. Então você tem que dormir cedo, você tem que se alimentar bem, você tem que evitar várias coisas, né? Então é isso que você tem que pensar em qualquer atividade esportiva e profissional na vida da gente também. Ah, entendi. Então dormir cedo, alimentação adequada, senão o corpo não vai responder na hora que você pedir para ele, né? E eu tinha muito medo, viu, Edson, que o pessoal de São Gotardo, a torcida, depositava muita confiança em mim. E eu pensava, gente, eu chegar lá e decepcionar aquele povo que está ali assistindo ali. Se eu for beber até tarde, se eu for dormir tarde, se eu for fazer isso aqui, eu vou chegar lá e eu vou ficar muito triste comigo mesmo e vou decepcionar várias pessoas que estão ali assistindo. Então eu pensava, e é o que todo mundo tinha que pensar, né? Ele tem que se preparar para aquilo que ele está fazendo. Deixa eu te fazer uma pergunta que vai mexer com a sua memória. Você pode contar aquele gol que você fala assim, esse gol eu tenho que contar para o telespectador. Você lembra de algum assim especial que você fez? Porque você fez muitos gols, né? Eu me lembro, Edson, foi um gol contra o Paranaíba do Carmo aqui, até foi na semifinal desse campeonato que a gente foi campeão. Eu sou canhoto, eu chuto com a perna esquerda e a outra serve só para subir no ônibus mesmo. Aí a gente estava jogando, o estádio lotado mesmo, e a gente precisava ganhar. E um amigo meu, o Serginho, que jogou comigo a vida inteira, grande jogador também, ele era lateral direito. Então ele foi na lateral direita e cruzou a bola. E eu dominei com a perna esquerda e fiz o gol com a perna direita. Então acho que foi o único gol que eu fiz até hoje com a perna direita. E o Esparta passou para a final através daquele gol. Então acho que foi um gol que realmente me marcou muito por ter sido feito com a perna direita. Interessante, né? Ô, Gilberto, agora você deve ter um caso, é igual história de pescador, né? Pescador falou, não, esse caso eu tenho que contar. Você deve ter um caso especial para contar aí na sua carreira de futebol.
Você pode contar um, não? Eu posso, eu tenho um que eu até hoje, às vezes, eu acordo à noite e fico rindo sozinho dele, sabe? Aconteceu com o Gavião, que está aqui, hoje ele é detetive aqui em São Gotardo. A gente tinha uma grande equipe aqui em São Gotardo, um timaço mesmo, dos grandes jogadores da região, estava tudo aqui jogando no Sparta. E o Sparta precisava ganhar um jogo em Patos de Minas para passar para a final. E a equipe de Patos de Minas, é o Paranaíba, lá da beira do rio, lá do Paranaíba, já estava desclassificado. E a gente precisava ganhar esse jogo. Aí eles tentaram conversar com o time de lá para não apertar muito, para deixar o Sparta ganhar. Ele falou, não, de maneira alguma. Não, vamos jogar sério. Aí saiu um diretor daqui, foi lá no Paranaíba de Patos e conversou com o zagueiro lá e para ele amaciar o jogo lá, né? E a gente não sabia disso, né? Chegou lá, achou que o jogo ia ser duro, porque a equipe de lá não quis facilitar nada, né? E o jogo realmente foi duro. E o campo lá era campo de terra. E aquele cascalho fininho por cima, que dava medo na gente só de pensar em cair naquilo, né? E o jogo foi transcorrendo, sabe? 0-0, 0-0, primeiro tempo, e o Sparta precisando ganhar. Aí deu uns 35 do segundo tempo, eu estou lá, olhando o jogo lá, chegou um zagueiro mais ou menos quase 2 metros de altura, forte, chegou perto de Voganga, vai na área lá e cai lá, que eu vou fazer o pênalti em você lá. Aí eu olhei, sabe, aquela terra, aquele cascalho fininho, eu falei, deixa eu te contar uma coisa. O Gavião joga mais perto lá da área lá, é mais fácil você derrubar ele do que eu, porque eu já estou mais aqui na ponta, e eu vou jogar a bola para ele, você derruba ele lá. Ele falou, não, certinho, não tem problema, então você joga a bola. Aí a primeira bola que veio, eu dominei a bola e vi o Gavião mais ou menos perto desse zagueirão, sabe? Eu joguei a bola rasteira pro Gavião, e esse becão veio e deu uma levantada no Gavião, mais ou menos de 1 metro de altura, e o Gavião caiu naquele cascalho fininho. A hora que eu vi ele, estava só o olho branquinho desse, ralado, e ele caindo lá e gemendo lá, e eu sabia do negócio, e ele não sabia, né? E eu fiquei, graças a Deus, fiquei livre dessa. Aí deu pênalti pro Sparta, eu fui, bati, todo mundo me carregou depois, saí de herói, coitado. Mas eu sabia o Gavião, que foi eu que joguei ele nessa fria. Então essa foi uma legítima jogada ensaiada. Eu e o Beck, né? Que ele queria me derrubar. Eu falei, não, o Gavião tá lá mais perto de você derruba ele. O Gavião sabe dessa história hoje? Você contou para ele, não? Eu esperei passar um tempo, senão ele ia ficar meio nervoso, e hoje ele é detetive, né? Ele já era detetive. Eu vou esperar acalmar um pouco. O Hudson deve ter alguma pergunta a fazer para o Ganga. Eu queria fazer essa pergunta, que eu faço para todo mundo. A seleção do Sparta ideal, na sua opinião, assim? Se você fizesse uma escalação para nós aí. Foi uma pergunta boa que você fez, assim, essa escalação que eu mais joguei, porque eles falam assim, o Ganga, depois do Zé do Baiano, como o Edson falou, foi um dos grandes jogadores do Alto Paranaíba. Só para fazer um parênteses, em 2005, Edson, eu recebi uma homenagem numa final que teve lá em Lagoa Formosa. Até foi a primeira vez que eu saí com a Márcia, minha esposa. A gente saiu juntos, né, e foi receber essa homenagem lá. Eu tenho o troféu, que eu até procurei, não achei, mas eu fui declarado pela Liga Patense em 2005 o maior jogador do Alto Paranaíba dos últimos 20 anos. Recebi essa homenagem lá em 2005. Eu tenho o troféu, que agora eu vou ter a oportunidade de mostrar para todos. Está guardado no bar de um amigo meu, que é o Ronaldo. E eu joguei, Uds, com os jogadores que eu acho que eles jogavam em qualquer equipe profissional da época que tinha aqui. Então eu fico até assim, de citar nomes eu não consigo, porque eu estava falando para o Edson, eu joguei um pouco com a velha geração, quando eles estavam parando, né? Então eu posso citar o Zé do Baiano, o Ladinho, o Iraci, que a gente perdeu recentemente, que foi um dos maiores zagueiros que eu tive vontade de ver jogar, vi pouco, mas vi. Botões, né? E depois eu vi o Tulim também, que jogou pouco, mas para mim também foi um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. E daí veio o Teotônio, o Otávio, o Carneiro, o Zé Rodrigues, foi um beco que jogou aqui, que infelizmente já faleceu, o Celso, o goleiro, o Rogério, que trabalha na Copasa hoje. Então são o Serginho, que eu acabei de citar, que jogou comigo aqui, o Carneirinho. Então foi o Elinho do IBGE, que veio de uma equipe profissional, que incentivou muito a gente. Acredito que também
fortaleceu muito a equipe do Sparta. E o Totonho, você não falou dele? Totonho, lá do Papagaio, né, que além de jogar muito, tinha uma raça incrível, né, que trouxe lá do União, né, que tinha uma rivalidade muito grande com o Sparta também. Então são grandes jogadores. Eu acredito que eu tive a oportunidade de jogar, que eu falo assim, você foi bom? Não, eu acho que eu fui bom porque eu joguei com os melhores também. Tá aí, ó, você estava muito bem acompanhado, não é à toa, né? É. Ô Ganga, eu estou vendo aqui vários troféus. Você poderia talvez explicar, por exemplo, esse aí, não? Aqui eu acho que é o mais importante, viu? Esses aqui são jogos, troféus que eu recebi por ser melhor jogador em campo, Certo. destaque, artilheiro, mas esse aqui... Por exemplo, aqui eu estou vendo aqui, craque do campeonato. Esse aí já foi mais recente, eu já estava assim, mais parando de jogar, né? Agora esse aqui, ó, foi o artilheiro do campeonato regional de 1990. Certo. Então, da Liga Patense de Esportes. Então foi quando o Sparta foi campeão em 90 e eu fui o artilheiro. Então eu considero esse aí um dos mais importantes, que assim, individual que eu recebi, né? Você lembra quantos gols você fez nessa época, nesse torneio? O Edson, acho que foram 12 gols que eu fiz. 12 gols. Uma média por jogo, você sabe, dava pelo menos um gol por jogo, não? Dava mais ou menos isso. Todo jogo. Fazia. Na época, tava numa fase muito boa nessa época. E esse outro aí, Ganga? Esse outro é o que é? Esse aqui é melhor jogador, né? São artilheiros. Geralmente na época tinha aqueles. Você recebia um troféu por disciplina, até eu te falei aqui, né, que eu nunca fui expulso de uma partida jogando pelo Sparta, então a gente sempre era homenageado por essas questões, né? Porque tem muita gente que acha que jogar bem é pisar no pescoço do outro, não é bem assim, né, cara? Não, a gente vê... Você pode dizer que era um cara técnico, você jogava na técnica. Eu até... A gente falava do Zé Baiano, eu via ele pouco jogar, mas eu via também que ele era assim, né? Ele era um jogador muito habilidoso, mas também muito educado para jogar dentro de campo. Eu acho Quem que seria um jogador assim de renome nacional que você citaria, que seria uma espécie de inspiração para você? Olha, eu vi jogar, o Edson, assim, quando eu fui no Atlético e vi jogar, acho que eu sou cruzeirense, mas um jogador que eu vi de perto jogar, que eu achei, até hoje eu não vi assim jogar, é o Reinaldo do Atlético, habilidoso e rápido, né, e fazia gols, e como os comentários, ele pensava na frente do zagueiro. Então, para mim, vendo jogar, apesar de ser cruzeirense e ver vários jogadores do Cruzeiro jogarem também, mas eu acho que o Reinaldo, para mim, foi um jogador que eu procurava chegar perto, né, e aprender muito ver ele jogando. Foi um grande craque, né? Embora na seleção não tenha sido tão brilhante assim, né, Ganga? Quando ele chegou na seleção, né, ele já estava... O Reinaldo apanhava muito, né, em campo, eles batiam muito nele, né? Então, quando ele teve a chance na seleção, ele já estava um pouco lesionado, então ele não teve a oportunidade de mostrar o grande futebol que ele sempre jogou no Atlético, né? Você quer fazer mais alguma? Gostaria de ter sua opinião, Gilberto, por exemplo, que eu vi o Butões contando, por exemplo, que na época dele, tá no começo ali da televisão, chegando no São Gotardo, o São Gotardo fechava as portas para ir para o campo ver uma partida do Sparta, um jogo de futebol ali, podia ser durante a semana, etc. Diz que as portas fechavam até inclusive do banco, etc, tal, e para lá. Na sua época também já vi uma foto ali cheia de gente aqui nas arquibancadas ali, o povo ia no campo. Você acha que vai ter um retorno nesse sentido? Você acha que a televisão, o entretenimento, como é que mudou muito nesse sentido, na sua opinião? Você acha que o Sparta ainda pode ter um grande momento de bravura, de glória, como teve no passado? Olha, eu acho difícil, porque hoje é o que você falou, hoje tem várias opções de lazer, né? Chega no domingo, a pessoa tem vários compromissos, né? E também não tem aquele atrativo que tinha, né? O Sparta não conseguiu fazer uma grande equipe, né, que incentivasse o pessoal a voltar. Eu acho que a gente tem uma grande oportunidade de fazer voltar aquele tempo que a gente já viveu no Sparta,
a partir do momento que a gente voltar a investir nas crianças, né? A partir do momento, você até citou que antes que sua passagem foi num campeonato de colégio, né? Então, quando a gente voltar a ter isso nas escolas, escolinhas de futebol, aí a gente vai formar, né, os meninos que vão ser o Sparta no futuro. Então, eu acredito que a gente pode ter essa oportunidade. Não é fácil, porque precisa fazer um trabalho a longo prazo, precisa de ter incentivo, tanto nas escolas quanto nas próprias quadras, né, e campos que o município tem. Eu só acredito nessa saída, a gente investir nas crianças para a gente um dia poder voltar a ver isso que a gente viu aqui, que é um Sparta lotado, e não só na minha época, né, mas assim como o Botões disse também, numa época anterior que a gente via aquele campo cheio e as pessoas deixando os seus lares para ir assistir uma partida do Sparta. Pois é, mas continuando aí com esse raciocínio, Gilberto, seguinte, você viu que eu falei Gilberto agora, né? Parece que é uma conjugação de poder público mais as empresas, né? Para ver se estimulava mais esses torneios internos aqui, porque o Sparta seria uma espécie de resumo de tudo isso aí, né? O time da cidade, né? Ainda existe Sparta? Por falar nisso, Ganga, me responda primeiro essa pergunta, depois eu faço a outra. Eu falei o seguinte: juntar poder público mais a iniciativa privada para estimular. Inclusive você como vereador, como político, como é que você vê isso aí? Teria que ser feito isso? Como é que é isso? Edson, isso aí teria que ter sido feito ontem, né? Hoje, eu converso com várias pessoas ligadas a instituições aqui de São Gotardo e a gente vê o problema da droga, né, da violência crescendo assustadoramente em São Gotardo, principalmente entre os jovens. Então, eu acho que o investimento mais barato que o município, as empresas podem fazer é no esporte. A partir do momento que a gente investir no esporte, seja no futebol, qualquer outra modalidade, a gente vai estar despertando, principalmente nas crianças, nos jovens, um outro caminho, que a gente sabe que eles têm muita energia para gastar. E se eles não encontram espaço adequado, apoio para gastar essa energia, eles vão procurar outro caminho para gastar essa energia. Então não é demagogia, não é a gente sonhar com utopia, mas é principalmente é pensar nisso. É o que você disse, o poder público, o poder privado, as empresas, pensar que nós temos uma grande arma para tirar esses jovens desse caminho que está levando a tristeza, né, a dor nas famílias, que é através do esporte. A partir do momento que a gente tiver esse incentivo, esse investimento, acredito que grande parte dos nossos problemas sociais serão resolvidos. Gilberto, você falou uma coisa importante. Eu me lembro quando eu tinha 11, 12, 13 anos, o que eu mais fazia na minha vida era jogar bola. Né? Inclusive, você falou assim, você já foi um craque? Eu já fui também. Pelo menos lá no seminário da Gameleira, lá em Belo Horizonte, que hoje é PUC, eu jogava futebol demais. E veja essa meninada dentro das casas, vendo televisão, fazendo joguinho. Eu acho que nós precisávamos pensar mais isso. A gente, como autoridade, como político, como pessoa que tem algum poder, investir mais, não só no futebol, mas também em vôlei, o futebol, a quadra, né, o futebol de salão. Há muitas modalidades. O ciclismo, a corrida, quanta coisa poderia ser feita nessa cidade, né? Com certeza, Edson. Olha para você ver, na nossa época, na sua, anterior à minha, mas na minha, a gente não encontrava espaço para praticar esporte. Às vezes era um campinho de várzea, né? Hoje nós temos os bairros todos com quadras boas, né? Então eu já até apresentei um ofício à prefeitura, porque todos esses espaços que os nossos bairros hoje têm, se a gente tivesse ali um orientador o dia todo, recebendo as crianças ali, para explicar como se pratica aquela modalidade, então a criança está passando por ali, o pai não leva o menino para ali, que em vez dele ficar em casa fazendo, não, tem uma quadra ali, que tem um instrutor ali que está te esperando ali, vai lá, tem material, então vai despertar nele que ele pode sair de casa e ter alguma, mas a gente vê as quadras hoje, que a gente tem todo o bairro vazio, você não vê ninguém ali. Por quê? Porque está faltando alguma coisa. Então você tocou numa coisa importante. E já existe o hard, está precisando do soft, né? Isso. Está precisando de gente, dos programas, é isso que está faltando, né? E já tem esses programas, está faltando colocar eles em prática, né? E a gente fala, falta recurso, mas não é um gasto exagerado você colocar um instrutor aí com material para... Vale a pena investir nisso, é melhor investir nisso do que em prevenção de droga, em curativo, né?
recuperar a pessoa, né? Com certeza. Hoje eu converso com pessoas ligadas às instituições, a gente vê hoje as jovens com depressão, menino com 10, 12, 15 anos com depressão, fica em casa, no computador, fazendo, então ele não sai, então ele tem que conviver com outras pessoas, buscar outros conhecimentos para ele sair daquele mundo que está trazendo tanto problema para a nossa sociedade. Né? Ó, deixa eu te perguntar uma coisa que você falou, eu gostei demais. Você falar do tio Edson, lembra dele? Ah, lembro. O tio Edson, eu convivi com ele muito tempo e por eu ser muito ligado ao Esparta e ele também, então a gente contou várias histórias e ele me fez rir demais e o tio Edson realmente foi uma grande figura do Esparta aqui em São Gotardo e não só do Esparta, né, da nossa comunidade. Né? Ele jogava bola e ao mesmo tempo treinava, como é que ele era? Ele tinha outras funções? Tinha, o Tied era tudo, né? Ele incentivava, primeiro ele jogava, né? Ele me contou a história uma vez, essa é rapidinha, né? Mas eu ri demais dele, que o treinador era o Olavo, e ele jogava, e ele gostava demais. O Olavo, você fala, o Olavo Bilac de Resende. É, e o treinador era, e o Tied jogava. E ele gostava demais de dar bicicleta, sabe? Ele dava bicicleta em qualquer lugar que eu tivesse, era lá atrás, na frente. E o Olavo, antes do jogo, falou, se você der uma bicicleta hoje, eu te tiro. Hoje você vai jogar sério. Ele falou, não, tudo bem. Aí diz ele que foi, entrou dentro do campo, falou, então não vou dar bicicleta. E foi, jogou sério. E o jogo 0-0, 0-0, e quando estava acabando o jogo, eles lançaram a bola, ele deu uma bicicleta e fez o gol. E saiu vibrando, ele falou, te falei que eu tinha que dar bicicleta. Gilberto, deixa eu te perguntar. Você dedicou aí muitos anos ao esporte, até os 44, e até hoje você ainda continua jogando. Você tem algum arrependimento disso? Não, pelo contrário, eu agradeço muito a Deus, né, aos meus pais que sempre me incentivaram, né, aos meus amigos, né, as amizades que eu fiz, o respeito que eu tenho das cidades aqui vizinhas, onde eu vou sou reconhecido, e a própria condição física da gente, o corpo, né, o quanto que a gente aprende que é importante você cuidar desse patrimônio que Deus deu a gente, que é o corpo. Né, então, eu só tenho um agradecimento mesmo a Deus por ter me dado a oportunidade de praticar esse esporte que eu adoro, que eu gosto, que é futebol, e arrependimento jamais. Eu só tenho motivo de satisfação, prazer e orgulho mesmo de ter dedicado grande parte da minha vida ao futebol e principalmente ao Esparta, né, que é a paixão da nossa vida, de quem já jogou futebol aqui em São Gotardo, que é o Esparta que faz parte da nossa vida. Gilberto, conta para nós, ao final de uma partida o time ganhou, está vitorioso, a torcida está ali em massa, apoiando e vibrando. Como é que você se sente nesse meio? Olha, é uma emoção indescritível, né? É um êxtase, né? Você não sabe o que está acontecendo, né? É uma alegria que você não consegue, a explosão que acontece naquela hora, né? E você tocou num fato importante, porque você vê um estádio como o Esparta aqui, lotado, as pessoas gritando o seu nome, você está ali realmente fazendo jus àquela emoção toda, né? E depois tem aquele problema, quando você para, né? Então mas as pessoas sentem falta daquilo, né? Esses dias eu até estava vendo uma entrevista do Falcão na televisão, ele falando que o jogador de futebol ele morre duas vezes, né? Quando morre realmente e quando ele para de jogar, né? Porque é difícil, né? Você conviver com aquilo, com aquela emoção toda, de repente você para com aquilo. Então realmente é uma emoção indescritível e que você tem que aprender, que um dia você vai ter que conviver com a falta daquilo, mas viver como nós estamos vivendo hoje, dessas histórias, dessas lembranças, né? Acabamos de conversar aqui com o grande craque Gilberto de Oliveira Cândido, grande goleador, artilheiro, o nosso Ganga. Eu queria só mesmo agradecer essa oportunidade que vocês me deram, né? Eu sei que vocês já fizeram entrevista com vários jogadores, vão fazer com outros ainda, e é muito importante esse trabalho. A nossa cidade é muito rica, né, do seu passado, e eu acho que o Esparta faz parte dessa história tão bonita que São Gotardo já teve, e vocês estão de parabéns e espero que um dia a gente possa se reunir, e nós todos, essa família do Esparta, para contar muitas histórias e viver muitos fatos marcantes nessa bonita história do Esparta que realmente nos orgulha muito. Tá. Ô Gangol, muito obrigado e até a nossa roda viva de craques, nós vamos fazer aí o café com bola. Até lá. Até lá, Edson.
assistir televisão? Vem! Mamãe, essa é minha melhor amiga, Ana Vitória. Prazer, Ana Vitória.